Fala galera, mais um talk show com o meu Kids Mello. Hoje aí, véspera de feriado novamente. Que semana que foi essa, hein? Caramba! Estamos com o Bruno Andrade, ele vai se apresentar daqui a pouco. Nesse primeiro momento, a gente aproveita para compartilhar aí com os amigos e tudo mais. E eu peço, por gentileza, que vocês que estão acessando se apresentem, as cidades e, enfim, de onde que vocês falam aí, para a gente começar essa interação. Daqui a pouco o Bruno já interage com vocês. Olha aí, você recebeu. Aí você vem aqui, ó, clica e compartilha. Aqui, ó, isso, compartilha aí na sua timeline que para ela fica mais fácil para você. Onde vem? Compartilhar agora isso aqui, né? Isso. Tá na timeline dele. Vai lá no meu. Show, agora já era. Bom, então, bateu esse primeiro minuto. O Vinícius aqui, Tabatinga, São Paulo. Pessoal de Bauru aqui também, o Paulo. Legal. Então, o Bruno Andrade é um grande coach, amigo meu, um cara presença aí. Por gentileza, meu amigo, se apresente, a audiência é sua e vamos embora. Vamos nessa. Boa noite aí, pessoal. Espero que todos estejam energizados hoje. A gente vai falar de um tema que parece óbvio até, mas não é tão óbvio assim quando a gente para pensar, que eu quis trazer uma provocação por meio de um questionamento, que é: você está vivendo ou você está sobrevivendo? Então, muita gente aí acaba não tendo clareza do porquê que tem... A gente não escolhe o porquê que a gente nasceu, mas a gente pode escolher o porquê que a gente está vivendo. Eu posso dizer tranquilamente, eu já tive uma vivência no exterior muito grande aqui no Brasil. As pessoas não sabem o para que elas têm, para que elas vivem. Elas não têm um propósito claro, elas não têm isso definido. Então acaba de vez em quando vindo um vazio muito grande. E esse vazio se dá muito em função dessa falta de propósito, dessa falta de clareza do porquê que você está vivendo. Então a gente vai abordar hoje esse tema. Então, o primeiro passo, a gente vai ajudar as pessoas que estiverem assistindo a identificar se as pessoas estão vivendo ou sobrevivendo. No segundo momento, eu vou explicar um pouco como a gente pode passar do status de sobrevivência para o status de conduzir a vida, que eu acho que é o grande segredo, eu acho, da nossa vida, a gente perceber que a gente está conduzindo para aquilo que a gente quer, de fato. E tem um passo a passo para a gente seguir, eu vou dar uma fórmula aí relativamente simples, para você conseguir trazer essa reflexão e aí passar de caso para conduzir a sua vida. Não tem nada mais gostoso do que quando a gente planeja alguma coisa e a gente realiza, né? A gente consegue atingir aquilo que a gente planejou. Isso começa a dar aquela sensação de felicidade. Certo. Meu querido, você me corta, o que você não, imagina, falam pra caramba, cara. É assim que a gente gosta, conteúdo, fica à vontade. Aqui é humor, entretenimento, aqui não tem um robô, então quero que você se sinta bem à vontade. Eu tô à vontade, se deixar eu começo a fazer imitação aqui, vai embora. Pode fazer, aqui a casa é sua. Mas então a gente vai apresentar como se fosse o Silvio. Não, é brincadeira, né? A coisa é séria. Você que é um cara bem sucedido aí e tal, fez um legado no SBT, brincadeira, mas assim... Quando você fala dessa questão, né, no âmbito geral, todo mundo quer ter plenitude, todo mundo quer viver bem, atingir os objetivos pessoais, profissionais, até uma questão espiritual, independente da sua crença ou religião, todo mundo quer estar pleno, né? Então, como que você pode, primeiro, identificar, né, se você está vivendo nessa plenitude ou simplesmente você está deixando a vida ser conduzida por um terceiro, por um governo, por uma situação, enfim? A primeira coisa que é importante a gente ter clareza é se você está com o sentimento que você está vivendo e não é por você, isso já vai trazer um pouco de incômodo. Então, para quem que você está vivendo? Essa é a primeira questão chave que acho que cada um está assistindo, ou para cada um. Eu passei por esse processo, então a partir do momento que eu identifiquei que eu não estava vivendo para mim mesmo, eu não tinha essa clareza, isso me veio um vazio, me veio o que eu estou fazendo, qual que é a razão da minha existência. E o segundo ponto é o porquê que a gente está vivendo. E aí a gente começa a entrar um pouco no propósito. Se qualquer uma dessas duas perguntas forem respondidas com não,
a gente não está vivendo, a gente está sobrevivendo. Ah, entendi. Então isso já acaba situando um pouco as pessoas se elas estão sobrevivendo ou vivendo. Entendi. Então, assim, quando se diz para quem, se diz para você mesmo, para uma família, como que a gente pode citar, assim? Me dê exemplos. Ótima pergunta. O que acontece? A gente, no nosso... voltando lá na nossa infância, do 0 aos 7 anos, sem entrar em questões de antepassados, para a gente não entrar muito na questão de crença, as pessoas elas têm uma formação muito forte nesse período, dos 0 aos 7 anos, de caráter e tal. E bem ou mal, você já começa um processo de sobrevivência para você ter reconhecimento do seu pai e da sua mãe. Então, aquela frase de quem mama mais quem chora mais, isso já começa ali. Então, você precisa ter o reconhecimento, você precisa ter a atenção dos seus pais ou de quem estiver te criando, até por uma sobrevivência. Lá você já começa a enraizar essa questão de não viver por você, e viver muito mais pelos seus pais, ou pelos seus avós, ou pelas pessoas que estejam te criando. Isso acaba te trazendo a questão de não ter claro o seu propósito. Você acaba buscando neles o que eles acham que é interessante para você. E aí você começa a mudar o foco para os outros, e não para você. Ah, entendi. Então, aí você começa a ter uma desconexão de você mesmo. Só que isso você pode carregar pela sua vida inteira. Então, eu mesmo tive muita clareza ao longo da minha vida que as pessoas... Eu estava, em alguns momentos, vivendo, era promovido todo ano, tinha um crescimento profissional, e me vi um vazio muito grande. Por quê? Eu não estava vivendo por mim. Eu estava vivendo, na verdade, pelo reconhecimento do meu pai, porque eu queria ter nele essa questão, nossa, filho, você é fantástico. Carreirista, né? Tá indo bem na empresa. Todo pai quer, a sociedade acaba te impondo de uma certa forma. Então, só que em um determinado momento isso começou a me bater um vazio. Entendi. Ou seja, eu estava chegando naquilo que eu queria, mas naturalmente as pessoas não estavam, eu não estava feliz comigo mesmo. Então, isso vinha um vazio muito forte. Você estava indo contra a sua essência, a gente pode dizer assim, ou não? Eu acho que é até um pouco mais profundo do que contra a sua essência. Ainda. Porque a questão é, qual é a sua essência? Quando você não tem clareza da sua essência, quando você não sabe para que você está vivendo, aí você não sabe, você se sente totalmente perdido, você está no limbo, vamos dizer assim. Então, a gente quer ser feliz, a gente quer ter mais dinheiro, a gente quer ter mais sucesso, a gente quer ter mais sentimento de realização, mas eu não consigo ter isso sem me conhecer. Então, um dos primeiros passos que a gente tem para deixar de deixar a vida conduzir a gente, deixar da gente sobreviver, é a gente ter o autoconhecimento. Você se conhece, meu querido? Pô, agora sim, né? Com 30 anos, depois de quantos cursos de formação, né? Você tocou num ponto interessante. Isso não está ligado eu não digo, não, mas eu não digo 100%, porque assim, 100% é uma plenitude que eu acho que você deve chegar aí com 70 anos. Pode ser uma crença minha, né? Mas o estudo do autoconhecimento, ele é ilimitado e cada vez que você estuda, você passa a compreender ainda mais. Então, por exemplo, eu passei uma situação recente e fui estudar psicologia. Fui estudar um psicanalista aí, famoso, que ele falou o seguinte: as pessoas normalmente que sabotam umas às outras ou que partem para um negócio agressivo ou inveja, sentimentos muito inferiores, é que teve uma infância muito difícil. Sim. Então, quando você fala essa questão do 0 a 6, né, um psicanalista ele até fala que assim, quando você tocou nesse assunto, né, você precisa sobreviver, então você vai chorar, você vai aprender o poder da sedução logo quando pequeno, sim. Você vai fazer jogo, você vai mentir. E ele até fala que a sedução depois disso, depois de 7 anos, é algo que é como se fosse não negativo, mas vamos dizer assim, promíscuo, né? Você não precisaria mais usar sedução. As pessoas ainda usam depois disso por maldade. Mulher usa bem isso. Então, mas não só, homem também, claro, a sociedade em geral, né? Então, eu também, nesse momento, eu pude até compreender melhor, assim. Foi um baque e tudo, mas eu falei assim, não, mas espera aí, calma. Você vai ficar se lamentando, refletindo sobre, buscando uma razão, ou você vai procurar um entendimento? Sim. Então, como eu estudei muito coach, PNL, hipnose, psicologias a mil, assim, então eu falei, não, eu vou buscar uma análise,
né? E fui buscar uma compreensão. Então, realmente, assim, quando você fala de autoconhecimento, é muito amplo, né? O que acontece? Essa questão do autoconhecimento, eu não vejo outra forma de ser feliz sem ser por meio do autoconhecimento. Perfeito. Eu acho que a gente não consegue buscar alguma coisa que a gente nem sabe o que quer, não fecha essa conta. Sim. Eu preciso ter a clareza do que eu tenho de bom, quais são meus talentos naturais, quais são os meus incômodos, o porquê desses incômodos. A partir dessa clareza, a partir dessa fotografia de mim mesmo, aí eu consigo identificar qual é o caminho que eu devo seguir para buscar ser feliz. Então, vamos dizer assim, tem muita gente que passa uma vida sem ter o autoconhecimento, sem ter clareza disso tudo. Eu não consigo entender, e é muito difícil a pessoa ter... Porque a felicidade não é plena, não existe felicidade plena. Se você chegar assim numa etapa... É utópico. Nirvana, né? Isso, exato. Então, assim, são 365 dias no ano, 24 horas por dia. Eu não consigo ser feliz todos esses momentos. Então, quando que eu me sinto? Eu tenho um momento de felicidade, eu estou feliz. Se eu consigo ter mais do que 300, mais dias do que 200, 300 dias no ano felizes dentro do ano inteiro, é fantástico. Eu já estou num nível de felicidade muito legal. Se eu consigo ter ao longo do meu dia, tirando o sono, vamos dizer assim, que até eu consigo, sonho bom, sonho ruim, estou acordado, está no meu controle. Se por meio desse dia, dos 24 horas, dormindo às 8, sobrando as demais, eu consigo ser feliz ali nessas horas também, eu também estou feliz. E eu só consigo ter isso, claro, se eu consigo me controlar, se eu consigo me conhecer, claro. Então, a única forma que existe da gente buscar ser feliz é o autoconhecimento. Tá. Sem o autoconhecimento, eu praticamente acho impossível a gente ter uma felicidade não plena, mas mais momentos felizes do que momentos infelizes. Bruno, você que é um grande conhecedor, um grande coach, admiro você muito, assim, até aproveitar o testemunho ao vivo aí, que, enfim... Não foi combinado e não tá pago, viu? Não, gente? Imagina. E ele não trouxe presente nenhum. Não, a gente pode dar um 360 aqui na sala, não tem que nada. Foi espontâneo. Caneta aqui. Valeu. Assim, eu gosto de estudar muito os dois lados. Então, assim, a nossa formação coach, ele foi criado nos Estados Unidos, correto? Em Harvard, da década de 70. Só que, vamos pegar lá, eles são, os americanos, nós também, claro, fazemos parte dessa divisão de mundo, nós somos ocidentais. Então, o que o ocidental preza? Conhece a ti mesmo, mas a opinião alheia pouco importa, ou quase ou não importa. Faça seus objetivos, foca no seu resultado e vá pelo seu sacrifício e just do it. O americano ele é muito assim, né? Como me formei, apesar de eu ter estudado coach, eu me formei para uma escola, a ICC, que ela é de Dublin, né? Irlandês, o Joseph Connor. Ele tem uma linha mais de valores. Então, por exemplo, assim, nem todo mundo pode ser CEO para ele. Ele tem plena convicção, assim, na hora. Ele já falou, não vai ser CEO. Não, ou a mulher não vai ser o topo da montanha. Porque talvez você não tenha esse espírito, talvez os seus valores não sejam esses. Então, não adianta você querer algo que não esteja de acordo com a sua essência, né? Nessa linha, Bruno, agora indo um pouco assim, né, fazendo uma comparação, até que você me ajude nisso. Claro. Você que tem familiares na Indonésia, ele já tem uma linha, a parte oriental, que assim, a autoanálise, o autoconhecimento, é você buscar, claro que em si a resposta, a principal, a matriz está contigo, mas você também buscar um entendimento assim, por que aconteceu aquela situação? Eu tinha que passar por isso? O que eu levo de aprendizado? Você tem uma comparação? Eu faço essa comparação, que o lado, né? Então vamos lá de novo. O lado ocidental, ele é mais, praticamente taca o foda-se, vai em frente, a vida é sua, ninguém tem nada a ver com isso, ninguém sabe melhor ou mais do que você quer. E já o oriental, ele fala, não, calma, reflita, tem algum ponto de aprendizagem aí, e eu vejo essa diferença. Você vê isso também ou não muito? É assim, eu quero dizer, eu não vejo muita diferença. É óbvio que assim, a questão, vamos dividir o
planeta, vamos dividir o mundo aí em algumas regiões, e cada região geralmente tem alguma religião predominante. Tá. E em função da religião e das crenças desses lugares, você tem uma condução da vida de uma forma diferente. Sim. Né? Você tem uma distinção. Mas, no fundo, quando eu estava na Austrália, um tempo que eu passei nos Estados Unidos, no Canadá, eu sempre fiz o exercício de procurar entender com as pessoas quais eram os propósitos, quais eram as razões das pessoas estarem fazendo o que estivessem fazendo. Tá. E é muito interessante que, de uma forma geral, pouquíssimas foram as pessoas que tinham clareza do porquê que estavam conduzindo a vida. Então, independente isso de religião, independente isso de fisicamente, regionalmente, geograficamente falando. Eu não consegui identificar, eu até pesquisei um pouco sobre esse tema, você tem alguma localidade que você tem pessoas com mais clareza de propósito do que outras. Não tem isso muito claro. Você não consegue definir isso em função geográfica ou em função de religião. A religião, ela acaba te dando um pouco de uma sensação de você estar buscando alguma coisa por um ser maior. Isso ajuda bastante a você satisfazer aquele vazio que às vezes você não tem claro. Mas ainda assim eu estou falando qual é o seu propósito. E não a religião, ou o mestre, ou Buda, ou Jesus, ou Deus, etc. A questão é muito individual nesse ponto. Qual é o seu propósito dentro desse todo? Seja na questão de religião, seja na comunidade onde você vive, seja numa empresa onde você está, qual o seu propósito de vida? Então, quanto mais a gente se conhece, cada ser ele é diferente por natureza. Por uma questão de criação, de experiências de vida, todo mundo tendo a base orgânica, vamos pensar assim, células, sendo todo mundo parecido, mas cada um tem um comportamento diferente. Então, o mais importante nesse caso, por meio do autoconhecimento, é você saber quais são seus talentos naturais. Tem até um site interessante que ele te ajuda a trazer, ele é gratuito, chama www.viame, ou Viame, né, em inglês, .org. Por meio do site, você consegue descobrir quais são suas forças naturais. Então, se eu não me engano, são 24 itens. Está em inglês, mas ele pode ser mudado o idioma para português, para preenchimento. Ele te ajuda a saber, e essas são meus principais forças naturais. Você começa, é óbvio que o autoconhecimento, como você disse no início, não é uma coisa com começo, meio e fim. Tem um começo e não tem fim. Exato. É um processo contínuo. Quanto mais você se aprofunda em você, mais você tem clareza de você, mais você vai entender quais são as razões do seu ser. Isso vai te ajudar muito no seu dia a dia. Então, por exemplo, você começa a entrar numa outra fase. Então, o primeiro passo, eu acho que é o conhecimento, autoconhecimento. O segundo passo, você começa a falar, bom, se eu me conheço, eu quero chegar ali. Aí você começa a trabalhar com um objetivo. Qual é o seu objetivo? E aí, quando a gente pensa de objetivo de vida, a gente tende a pensar em algo muito macro, muito grande, sim. Muito, o meu propósito de vida é isso. E aí a gente acaba deixando de fazer os pequenos objetivos em função de um objetivo maior. O que é interessante nesse ponto é não se cobrar esse objetivo macro. É fazer um objetivo curto. E o curto, cada um tem o seu curto, longo, médio, é uma medida de valor para si. Mas é ter um objetivo. Então, o primeiro objetivo. Então, por exemplo, as pessoas que estão assistindo ou quem vem assistir, eu vou fazer um desafio, que vocês escrevam qual que é o seu objetivo de vida. Coloque no papel. E não precisa ser um objetivo de 10 anos, de 50 anos, de qualquer um que venha à sua mente. Qual que é o seu objetivo? E aí, um segundo passo por que você está colocando esse objetivo? Qual que é o foco desse objetivo? Por que você está querendo, de fato, buscar isso? Aí você já começa a trazer alguma coisa no sentido de para que eu estou fazendo isso? E aí você começa a entrar na questão do você. Eu estou fazendo isso para mim? Aí você começa a conduzir a sua vida não mais pelos outros e muito mais por você. Você tem o seu objetivo, Miquel? Com certeza. As pessoas, os mentores que eu tenho falam assim, meu Kids, você tem 30 anos e você quer fazer o legado. Normalmente quem quer fazer o legado é 45 mais, né? Acima de 45 anos. Por quê? Construiu família, já às vezes tem um patrimônio, etc e tal. Então fala, agora eu vou ver do meu propósito. Eu estou criando uma ONG para negros que chama Coach for All. Legal, muito legal. Inclusive, ano passado eu fui apresentar em Hollywood, lá estava o Usher,
Era pra estar Jay-Z e Beyoncé, não foram, eu fiquei putaço. Liguei e falei um monte, mentira, nem fiz nada. Só aproveitei quem tava na festa mesmo e já era. Tirei várias selfies, dancei lá com os caras. Dançou? Dancei pra gente. É que agora eu não tenho clima, eu teria que ligar uma música, fazer um breakdance, fazer uma... eu tenho um molejo e tal. Mas assim, como que eu tive essa experiência, né, cara? Eu já fui um executivo muito forte no mercado e pensava somente em números, métricas e, pô, eu quero carro tal e casa tal. E até eu ter um burnout. E quando eu tive esse burnout, eu comecei a ter revelações na minha vida, né? Então, independente de crença, tem pessoas que, por exemplo, buscam em búzios, cartas. Eu tenho por sonhos. Então, eu sonho com situações e quando eu acordo, normalmente eu anoto no papel para não esquecer. Quando é muito importante, eu não esqueço e vou seguindo. Então, eu acordei esse dia e falei, eu vou registrar uma ONG para negros. Eu só tenho comprei o domínio, coachforall.org, e aí apareceu essa oportunidade, eu falei, eu vou apresentar lá em Hollywood. Qual que foi a visão que eu tive nesse sonho, né? Eram 5, 6 negros, entre homens e mulheres, aí já adultos, eles caminhando, vindo à minha direção, e eles falaram, você pode me ajudar. Aí eu falei, não, mas o que eu posso fazer por vocês? Você saberá. Parece assim, um negócio meio, né, místico. E aí é incrível, porque 5 minutos antes de eu despertar, seja o despertador que vai me despertar, seja alguém que vai me acordar, seja como for, eles dão os últimos avisos. Então falam, eu quero que você crie uma ONG. Não, mas ONG não dá, porque no Brasil é para quem tem dinheiro, etc. e tal. E falou, não, você tem relacionamento, e quando você abrir o plano, as pessoas vão te ajudar. Então eu estou nessa fase de realmente começar, estou arquitetando, não está completo o plano ainda, mas eu estou começando a apresentar para o mercado, está chamando a atenção aí de alguns empresários, e de fato, Deus quer, eu vou concluir, nem que seja a última coisa na minha vida, eu falo isso com afinco mesmo, porque espero que não, mas amanhã a gente não sabe se vai ter um AVC, qualquer coisa que tiver aí, eu sei que essa missão vou ter completado. Isso eu tenho plena convicção. Então, se alguém fala assim, qual é a sua missão de vida? Ajudar os negros. Depois, claro, aí vai vir as minorias, né? Como que eu vou ajudá-los? A ONG ela vai ensinar empreendedorismo, inovação, legal, parte de carreira. Eu fui carreirista, cheguei a gerente da América Latina com 25 anos e parei. Não quis mais voltar para o mercado depois disso. Que eu tive o burnout, então eu consigo instruí-los para isso. E principalmente assim, parte cultural e a parte de acesso. Né? Eu fiz uma pesquisa e 54% da nossa população é negra, 80% desse pessoal recebe até 2 salários mínimos. Então, assim, eu tive acesso a colégio particular, eu tive acesso a viagens, eu tive acesso a situações, a conhecimento, tecnologia, e por que a maioria deles não pode? Então, isso me causou até, quando eu comecei a pesquisar mesmo, eu falei, cara, tem algo muito errado. E não é Brasil, é mundo, né? Claro. É mundo. Então, isso eu peguei para mim. Eu falei, eu quero essa missão, seja o que for, seja como for. Então, assim, não importa amanhã se eu tiver se eu for casar com uma pessoa, ela precisa aceitar essa missão. Quando você tem clareza desse objetivo para você, até uma questão, o seu dia a dia você começa a conduzir para isso, né, de alguma forma. Então, com certeza. Você vive em função disso, você dá um norte para sua mente. Quando você tem clareza disso, quando você dá um norte, os sims e os nãos que você dá no seu dia a dia, seja desde almoçar na padaria até você fechar um contrato ou não, você vai conduzir isso para o seu objetivo. Então, essa questão de você ter clareza do seu objetivo, de você ter alguma coisa clara, de você saber o que você está fazendo, para que você está fazendo no seu dia a dia, isso te ajuda muito a você chegar aonde você quer chegar. O ponto é, a maior parte das pessoas não sabem onde querem chegar. As pessoas não têm clareza do que elas estão fazendo, o que elas estão fazendo. Então, você nunca viu tantos adolescentes se suicidando. Difícil isso. Tem tá passando depressão hoje em dia. Antigamente, você nem sabia o que era. Hoje em dia, você tem muito forte isso, muito predominante isso na nossa sociedade. Por quê? As pessoas estão batendo um vazio.
Elas estão batendo, elas não sabem por que elas estão fazendo as coisas. Quando elas não sabem por que elas estão fazendo as coisas, começa a vir aquela sensação de, caraca, qual que é o meu objetivo? Então, você ter um objetivo claro para você, saber onde você quer chegar, é praticamente assim, depois que você tem a consciência da sua existência, já deveria começar a traçar isso. E falo mais, todo mundo que coloca um objetivo no papel, eu desafio quem quiser aqui a escrever o seu objetivo no papel e deixar ele muito claro, mentalizar ele toda noite, eu estou falando de mantra, enfim, na parte da manhã e à noite, vocês vão chegar onde vocês querem. Isso é para todo mundo que está assistindo a gente. Então, se você colocar no papel, escrever, tiver claro isso, você vai chegar onde você quer. Aquela frase de cuidado com o que você deseja. Por que cuidado? Tem que ter cuidado. Na verdade, não precisa ter cuidado. Eu acho que se você desejar alguma coisa positiva, se você desejar alguma coisa que tenha bastante caminhe junto com você, que você saiba que é uma coisa positiva, que vai te trazer o bem, deseja, mentaliza que vai acontecer. Então, quem não tem isso, faz esse exercício, coloca no papel, seja qualquer coisa, não precisa gastar muita energia, coloca no papel alguma coisa que queira muito. Então, seja emagrecer, X quilos, seja engordar, seja fazer uma viagem, seja buscar aquele cargo que está querendo. Coloca no papel, escreve isso, tenta deixar isso muito claro para você. Escreve, isso é importante. O primeiro passo para você deixar de sair toda essa conversa, tudo que a gente está falando, é colocar isso no papel, é tangibilizar isso. Eu queria complementar aqui, assim, não contradizendo, mas às vezes eu tenho princípios, assim, de acreditar em física quântica e várias outras questões. Bastante. Né? É bem a nossa cara mesmo de estudo. Hoje eu tenho um certo cuidado. Então, por exemplo, hoje eu pergunto, seja para quem for, para o universo, para o Deus, para o Buda, para São Jorge, quem você quiser acreditar. Será que eu vou ter plenitude com isso? Por que eu faço essa pergunta? É o meu quê? É um aspecto meu particular. Claro. Porque, assim, as pessoas, elas mudam a mente todo santo dia. Você fala assim, os valores, eles são enraizados, eles não tem como mudar. Se você tem caráter, você vai ter caráter a vida toda. Se você não tem caráter, você tem que fazer um esforço enorme para corrigir isso, se você quer corrigir. Mas, do mais, as pessoas estão constantemente mudando e sendo seduzidas por várias oportunidades, enfim. Então, hoje, quando, por exemplo, esse propósito que eu tenho da missão com os negros, ele está acima de mim. Ele está acima... ele tá, não pode depender do meu kids. O meu kids, ele pode lançar para o mundo e falar, ó, de vocês, vamos todos nos juntar. Por quê? Porque se depende de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, de repente esse grupo muda de objetivo, sim, o projeto se interrompe. E quando você tem um propósito, ele não pode só... Se for só teu, cara, aconteceu alguma coisa, você mudou de ideia, acabou. Aquilo vai... Né, é a mesma coisa, vai, uma grande empresa, Steve Jobs. Por mais que a Apple caiu muito depois, apesar que atingiu um tri, mas para mim é só valor de mercado. Eu tenho outras crenças, caiu muito depois que o Steve Jobs morreu em originalidade, criatividade, inovação, etc. Ele deixou o legado, ele falou, não, toquem vocês, para mim não dá mais, enfim, né? E tudo mais. Então, eu penso muito assim, que hoje quando eu vou esclarecer um objetivo, eu falo, ó, não pode só depender de mim, eu quero que dependa o máximo de mim, porque o objetivo é meu, mas que não dependa só de mim. E não gosto demais de falar assim, eu espero fulano ou ciclano alguém para completar isso comigo. Eu jogo para o universo e falo, ó, quem tiver no mesmo propósito, que siga conosco, que possa de fato agregar junto. E que se não tiver também, que possa sair com naturalidade. Eu vou complementar isso, meu querido, até entrar numa questão um pouco técnica. Opa, por gentileza, pode até ajudar a gente. Legal. Você falou um pouco de física quântica. Então, é um tema que poucos conhecem, mas a gente vivencia esse tema diariamente, né? O que acontece? Se eu pegar uma música, pegar uma sala com 4 cantos, uma sala quadrada ou retangular, não importa, e colocar ali um canto do lado esquerdo sertanejo, clássica, música clássica, um MPB e um rock. Tá. O que acontece? A hora que eu ligo esses 4 sons,
O que é o som? Nada mais é do que a frequência. Perfeito. Que ela é emitida, e aí por meio dessa frequência que propaga no ar, vamos dizer assim, na nossa atmosfera, e se, sei lá, tiver 1.000 pessoas numa sala, naturalmente essas 1.000 pessoas vão se dispersar para os quatro cantos dessa sala. O que é isso? É uma frequência, por mais que seja sonora, atraindo cada pessoa aonde ela se identifica mais para cada canto. Correto. Isso é quântico. Você fala, não, mas isso é só música. Olha tudo isso com um microscópio gigante, que a gente pudesse enxergar tudo isso de uma ótica 100% quântica, a gente iria perceber que elas estão sendo atraídas pelas frequências que estão sendo emitidas em cada canto. Concordo. Então, quando você fala da questão de que para você tem que ter um propósito, mas você não pode deixar morrer esse objetivo só por você, consequentemente, quando você tem um propósito, você tem uma clareza de um objetivo, você vai naturalmente no seu dia a dia atrair as pessoas com a mesma frequência que você. Então, o seu caminho, o seu dia a dia, você vai atrair isso. Isso é quântico. Perfeito. Isso não é nem uma questão de crença, é uma questão de energia, né? É energia. Aí que a gente fala de energia. Então, experimenta ter no seu dia a dia. A gente tem 2 tipos de vibrações, a positiva e a negativa. Correto. Se você quer ter um dia positivo, se cerque de pessoas positivas. Como é que você se cerca de pessoas positivas? Primeira coisa, tenha pensamentos positivos. Sim. Escute músicas com letras positivas. Não leia notícias negativas, leia notícias positivas. Mentalize situações positivas ao longo do seu dia. Só essa positividade, ela naturalmente já vai atrair você, já vai atrair para próximo de você, e é uma questão de átomos, vamos dizer assim, pessoas positivas. Então, quando você tem um objetivo, a vida vai... Por que eu estou colocando entre aspas? Porque não é a vida, não é uma entidade maior. Sim. No fundo, é você mesmo vai acabar atraindo isso no seu dia a dia. Então, é uma questão que você nem precisa se preocupar. Naturalmente, isso vai acontecer. Isso é um ponto que vai acontecer naturalmente, porque a partir do momento que você traçar um objetivo na sua vida, que você tiver clareza de onde você quer chegar, e você tiver isso mentalizado e colocado, escrito num papel, vai conduzir a coisa para que isso aconteça. Então, o desafio para todo mundo, coloca no papel um objetivo que seja claro, que vocês percebam que vale a pena para vocês, que tenha valor, e naturalmente o dia a dia vai ser conduzido para que isso aconteça. E eu aposto com vocês que isso vai acontecer. Maravilha. Pessoal, façam a gentileza, vocês podem interagir a qualquer momento, a gente está aqui acompanhando a pessoa se apresentando, Porto Alegre, Davi Isa, dono da Locus, nosso patrocinador, um beijo grande aí. Tem pessoal da Europa, aí, tem Porto, aí, Portugal, só um pouquinho aqui, ó, para cá, aí, ó. Mais aqui, ó. Aqui, João Cardoso aqui. Aê, João de Portugal, aê. Rio Sul também, Santa Catarina. Maravilha, vocês podem a qualquer momento interagir aí conosco. Fazer perguntas, se tiver dúvidas sobre esse passo a passo que eu estou passando, eu posso repassar, enfim. Eu concordo contigo. Né? Então, assim, por exemplo, o Gandhi, né? O Gandhi, ao meu ver, assim, muito simplório. Tem pessoas que até já foi tese de mestrado, doutorado, etc. Mas, assim, para mim ele foi um economista, né, britânico e voltou à Índia dizendo, bom, eu quero mudar a realidade do meu país. E aí ele se confronta com uma série de desafios. Né? Ele, ao meu ver, por estar iluminado, vamos dizer assim, por ter tido o despertar dele para a própria missão, ele encontrou guerra, ele encontrou conflitos, ele encontrou uma série de oposições aos valores dele que o levaram a grandes sacrifícios, né? Então, um dos grandes sacrifícios de Gandhi foi justamente parar de comer. Ele falou, ó, eu vou ficar sentado aqui numa poltrona aqui, se não parar a guerra, eu vou morrer de fome, porque eu não tô nem aí. E aí, assim, ele foi até o limite, até os 2 combatentes chegarem a ele e pedirem perdão e interromperem o conflito que estava sendo gerado. Então, assim, eu concordo contigo que são átomos mais, e positivo atrai positivo, etc e tal,
mas a gente vive num mundo heterogênico, né? Então, como você mesmo disse, com vibrações diferentes. Então, se o objetivo dele, que não era um objetivo pequeno, né, a paz, né, é muito grande, né? Você imagina, chegar numa comunidade hoje e falar, eu quero a paz. Cara, a polícia não está conseguindo fazer isso, o governo não consegue isso. É um pouco difícil. Então, foi mais ou menos esse objetivo lá, né? Então, olhando esses grandes pensadores e personalidades humanas e todos que fizeram acontecer, hoje eu tenho mais pé no chão com isso. Hoje eu tenho mais cuidado, por mais que você tenha um início, tá todo mundo bem agora e, poxa, vamos zelar o bem, vamos aqui estabelecer um memorando que seja de valores para essa organização, para esse movimento. Eu acredito que no meio as pessoas podem se desvirtuarem. Eu tenho essa crença, sim, que eu já passei por algumas na vida, eu acho que as pessoas podem se desvirtuar desse objetivo. Então, por isso que a organização, como eu te disse, o objetivo, o propósito, ele não pode depender de um Gandhi, de um Melquiades, do Bruno. O Bruno pode falar, bom, eu quero treinar um maior número de pessoas. Só que você concorda, assim, estou falando hipoteticamente, tá? Você concorda que tem pessoas que não querem que você faça isso? Sim, sim. Aliás, é uma questão interessante. Isso vale para o positivo e para o negativo. Vale para tudo. Para a gente contextualizar, que estou levando os dois lados, para a gente falar o que é propósito, plenitude, dimensão, mas saber também um pouco de jornada do herói, que você vai enfrentar, você herói ou heroína, você vai enfrentar desafios, e nem tudo serão modas. É por isso que eu estou fazendo esse... Não, é fantástico. Sua colocação é ótima, e aliás, foi muito bem posto, porque se você tem um objetivo, pode ter certeza absoluta, ao longo desse objetivo, dessa jornada, vão ter inúmeras situações que vão tentar te levar a não buscarem mais aquele objetivo. Okay. Então, por exemplo, você tem um caso que uma pessoa ela queria ser juíza. Tá. Essa pessoa que queria ser juíza, inicialmente, ela definiu isso lá atrás e por aí vai. Só que no meio da condução desse objetivo, atendendo ela como coach, ela acabou, porventura, passando em um concurso público para ser promotora, porque ela estava fazendo testes. Tá. Coçou ela de não continuar, de falar, eu vou parar no meio. Porque é uma situação ótima. Claro. Mas não foi aonde ela definiu. O que a gente faz? E aí o coach ajuda muito nisso, mas isso é um exercício individual de você com você mesmo. Volta para aquilo que você colocou no papel, volta para aquelas razões que estão te motivando a você buscar aquilo. Quando você faz esse exercício muito bem feito, não tem nada no meio do caminho que vai te atrapalhar. Porque naturalmente você reforçou, você fortaleceu com você lá atrás aquele compromisso. Não tem nada mais forte nessa vida do que um compromisso com a gente mesmo. Com certeza. É óbvio que isso vale para o negativo ou para o positivo. Ao longo da sua jornada, você está indo em direção a uma praia que você quer ir muito. E você quer ir para lá. No meio do caminho, você pode encontrar uma praia que, aos seus olhos, inicialmente, pode ser mais bonita. Mas se você souber o porquê que você está indo para aquela praia, você não vai deixar de ir para aquela praia. Você vai encontrar seus amigos lá, você tem um monte de razões que estão te levando a buscar aquela praia. Então, no meio do caminho, podem acontecer várias situações para você não ir atrás daquilo. E vai acontecer. Claro. A gente tem que ter clareza disso, por isso que, reforçando o ponto, o quão importante dessa questão, quando você tem claro o que você quer, e você sabe o porquê que você está fazendo aquilo, e você sabe o porquê que você... quais são as razões daquilo está na sua vida, de ter essa presença muito forte, nada que apareça no meio do caminho vai te fazer. Você vai parar, você vai pensar, você vai refletir. Mas você vai voltar para você lá na sua essência e vai falar, eu quero buscar aquilo porque eu sei que essa é a minha razão, esse é o meu propósito. Então, por isso a importância de ter clareza, de escrever esse objetivo no papel. Isso faz com que você assuma um compromisso com você mesmo. Quando você assume um compromisso com você mesmo, não tem nada externo que te possa ter mais força do que você com você mesmo. Creio nisso.
Eu acho que, assim, como você falou, de situações adversas, esses sacrifícios eles passam até significado, né? Claro. Porque quando o seu propósito ele não está claro, na primeira, segunda, terceira dificuldade, você, não, está muito difícil, eu acho que eu vou escolher outra coisa. E eu te falo, o nosso país é extremamente racista. Sim. Não é fácil eu falar isso numa roda de amigos. Alguns, a maioria torce o nariz, etc e tal. E eu não tenho um problema de falar isso, sabe? Eu retifico sempre. E é o que eu sempre falo, da onde que estiver me escutando aí, eu sei que tem alguma voz aí que vai me ajudar a chegar nesse objetivo, vai de fato trazer ideias, porque quando você também está no âmbito de prosperidade, a criatividade ele é um meio infinito. Né? Sim, sim. Porque assim, nós somos limitados de conhecimento e sabedoria, mas quando um grupo está fazendo isso, o conhecimento é exponencial. Né? Então eu acredito muito nessa questão que você fala de missão, de grupo, de fomento, de você levar isso à frente, porque é uma força muito grande, né? Sim, sim. Uma coisa que é importante, quer dizer, é o seguinte, além de você ter esse objetivo de onde você quer chegar, é interessante, eu gosto de esporte, sou apaixonado por esporte, pratico jiu-jitsu desde muito novinho, jogava bola, já fiz algumas coisas, já saltei de paraquedas, já mergulhei com tubarão. O meu histórico é interessante. E eu sempre gosto do desafio, eu gosto de controlar o medo, de ter aquela sensação da adrenalina, enfim. E uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida foi ter escalado um vulcão, lá no Atacama, o Lascar. Foi um vulcão que estava até com uma certa atividade, a gente estava com receio de subir. Foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida, porque num trajeto de 3 horas para subir, 3 horas e meia para descer, e foi bem complicado. E é engraçado, porque no meio desse trajeto eu comecei a sentir falta de ar, eu queria descer, a montanha te jogando contra. Só que aí o guia me falou um negócio que ficou na minha cabeça, eu fui juntando isso ao longo da minha vida, eu tenho isso muito forte para mim, é o seguinte, o destino, que era o pico, era fantástico, eu tinha certeza disso, mesmo sem ter chegado lá ainda, eu tinha certeza disso. Mas o trajeto era tão bom quanto. Então, quando você define um objetivo e você define que nesse objetivo ele é bom, mas o trajeto ele pode ser tão bom quanto ou melhor, não tem como ser ruim. Sim. Por quê? Se você entende que tem um objetivo e o trajeto vai ser muito doloroso, você não vai querer seguir. Então, quando você define um objetivo, você tem esse trajeto é muito legal, você fala, fantástico, eu quero seguir nesse trajeto. E tem aí uma metáfora, uma forma de ilustrar isso, que é o seguinte, mira na Lua. Se você não chegar na Lua, você pega um monte de estrela. E vamos dizer o seguinte, é fantástico. Então, quando você tem um objetivo claro e você define um trajeto, e esse trajeto ele é tão bom quanto, não existe dar errado. Não tem como dar errado. O dar errado, se você não chegar no seu objetivo, olha o que você já conquistou, olha o trajeto que você percorreu, olha o quão próximo que você chegou de algum objetivo que você tinha clareza. E outra coisa também que é importante dizer, dá o mesmo trabalho você pensar pequeno e pensar grande. Tá. E aí começa a entrar em questões interessantes, que é o seguinte, às vezes a gente fica com receio e com medo de pensar muito grande. A nossa vida, a gente acaba sendo conduzido para acreditar que a gente é menor do que o tamanho que a gente é. E a gente é muito grande. Entrando numa questão política, apesar de polêmica, interessante, eu não vou ser partidário aqui, enfim, teve uma pessoa que, analfabeta praticamente, mal sabia falar, e quando eu falo falar, estou falando português correto, né, semanticamente falando e tal. Mas o seguinte, um comunicador nato, faltando um dedo e com nada de qualificação. Essa pessoa, e sem entrar em questões de bom ou ruim, foi 2 vezes presidente da República, está preso, e mesmo preso tem uma adoração muito grande. Se essa pessoa pode ser presidente, por que você ou eu aqui a gente não pode? É uma questão de a gente querer. É o quão a gente quer, é o quanto a gente está disposto a correr atrás disso.
Então, qualquer um, se quiser ser presidente, ou quiser ser juiz, ou quiser ser astronauta, coloca no papel, vai atrás disso, deixa isso claro para você, que você vai conseguir. Eu não tenho dúvida disso. Eu não conheço nenhum caso de pessoas que não tenham colocado um objetivo no papel e não, de fato se comprometeram com isso, não buscaram isso, que não conseguiram. Você fala, mas a pessoa não conseguiu exatamente o que queria. Às vezes ela consegue mais. Então, ter clareza do que quer, colocar no papel, definir um trajeto, são os primeiros passos, são alguns passos muito importantes para você parar vamos voltar no tema que a gente falou lá no início, de sobreviver e de você viver. Você me convenceu, eu entrei na live aí um pouco falta de esperança, entrei um pouco cabisbaixo. Não, volta, levanta, meu essa positividade aí. Não, a energia é tudo, cara. Minha energia positiva talvez me convenceu. Tem um ponto que é importante também. Já que a gente está nessa vida, por que a gente não arrisca? Por que a gente não confia na gente? Por que a gente não define uma... Vamos mirar na estratosfera. Quem sabe a gente não chega aqui um pouquinho para baixo. Vamos mirar no Marte. A gente define o tamanho que a gente quer ser. Então, e aí, é óbvio que involuntariamente a gente acaba voltando. Não, mas eu não consigo. Não, mas eu não posso. Não. Tenta. O tentar é gostoso. Não tem nada mais gostoso na vida do que a gente planejar alguma coisa e conquistar e realizar aquele planejamento. Experimenta fazer uma coisa, coloca no papel no seu dia ideal, ou o dia que você queira fazer, as suas atividades. Chega no final do dia e vê se você conseguiu fazer aquilo. Você vai sentir a sensação do quão gostoso foi. Do quão bom é de você ter conseguido fazer aquilo que você mesmo planejou. E o interessante é isso. Não depende de ninguém, depende de você. É óbvio que o mundo externo pode te ajudar ou pode te desafiar. Mas quem define, está tudo na sua mão. Então, as coisas acontecem para as pessoas que querem alguma coisa e vão atrás disso. Então, eu gosto muito de não terceirizar nada na minha vida. Eu deixo muito em função de mim. É óbvio que podem ter pessoas que podem me ajudar. Mas se tiver alguém que não esteja no meu caminho, que esteja no meu caminho, que não está indo de encontro àquilo que eu quero, naturalmente, sem me esforçar muito, isso acaba sendo expelido. Então, o poder que a gente tem, a força que a gente tem é muito maior do que o que a gente imagina. É muito maior. Tenho convicção. O nosso amigo Jorge Eduardo, grande empreendedor, ele comenta aqui, né? Ele é de Blumenau. Show de bola esse trajeto. Eu lembro de uma coisa: o fracasso a gente já tem, mas tem que acordar todos os dias e alcançar o sucesso. Cara, esse cara faz acontecer lá em Santa Catarina, um grande empreendedor de tecnologia, posta tudo, comenta tudo e, além do mais, né, ele exerce todos os dias empreendedorismo. Show de bola, Jorge. Jorge, um abraço aí. Só estou esperando você aqui, na Logos, para tomar um café. O escritório é seu, quando você quiser, entendeu? Tem um ponto interessante também, meu querido, que me ajuda muito no meu dia a dia, e isso... as pessoas que estão ao meu redor, a gente tende a tratar um erro como uma coisa negativa. Cara, é fantástico quando você erra. O poder que te dá de aprender com o erro é ótimo. Então, se a gente começar a tratar a vida com duas formas, se eu erro, foi bom, e se eu acerto, eu comemoro, não existe ruim. Existe o aprendizado. A gente tem que parar de se cobrar a ter uma vida sem erros. Não, trata esse erro como um aprendizado. E aí, na segunda vez que você for fazer, você vai errar menos. Na terceira vez vai dar certo. E aí começa a girar isso. Esse mindset que a gente tem de pegar e parar de se crucificar por causa de alguma coisa que a gente não fez tão corretamente, e perceba que eu não chamei de erro, eu disse não tão corretamente, isso a gente ajuda a nossa vida a ficar mais leve. A gente se cobrar menos, a gente se culpar menos, a gente ter mais compreensão do outro. Você fala, você errou. Não. Pô, legal, vira a página e segue a vida. Aprende com isso. Sim. Então isso deixa a gente mais leve com a gente e com o outro também. Você que é do jiu-jitsu, é meio que casca grossa, né? Você ficar um pouco casca grossa. Pois é, a faixa branca é a pior. Vamos dizer assim, é onde você mais apanha, Só que é ali que você evolui muito. Eu lembro, lá com 16 anos, na minha primeira aula de jiu-jitsu,
Cara, eu não sabia o que fazer. Eu apanhei, é uma atrás da outra. Só que no primeiro mês de aula que você faz, é onde você evolui muito. Você passa a sair de um status de não sei nada para eu sei alguma coisa. Sim. Só que esse não sei alguma coisa é um salto muito grande. Muito. Então a gente deixa de valorizar esses momentos. A gente valoriza só o momento da conquista. Quantas vezes a gente não fez alguma coisa, repetiu e repetiu e repetiu e repetiu? Esse processo é bom. Esse mindset da gente ter... tem muita gente que nem faz as coisas que faz por medo de tentar. De falar, mas e se não der certo? Não existe não dar certo. Existe eu aprendi com essa situação e na próxima eu vou fazer melhor. Eu aprendi com essa situação e na próxima eu vou fazer melhor. Isso é infinito. Isso vai te deixando cada vez mais preparado para qualquer situação. E esse medo de tentar vai sumindo. Aí você vai ficando mais forte, mais poderoso. Quantas vezes eu não fiz um monte de coisa na minha vida que eu não tinha certeza? Não existe essa certeza. É muito bom você se jogar, é muito bom você fazer e falar, e aí? Eu vou errar, mas não tem problema, se eu fiz. O fazer te dá um prazer muito maior do que o fato de você errar ou não. Esse ano eu subi pra dançar com a Preta Gil no palco dela. Cara, dança o cara de pau. Não para de falar. Eu vou mandar um vídeo, hein, galera? Ó, tô prometendo, mas eu vou mandar um vídeo. Teve o show da Isa no Pancadão. Oh. Não, mas ó, a galera desacreditou. Eu tava no evento da Vetex e aí, tipo, que eu lembrei aprendeu, da situação. Né? Eu lembrei da situação. A gente tava com uma galera assim, e aí a Preta Gil falou, ó, solteiros podem subir. E na primeira eu saí assim, cara, dando cotovelada pra subir, a segurança me barrou, porque já tinha batido 6 pessoas no palco. Aí eu falei, não, mano, eu vou subir na segunda vez. E aí, quando ela falou da segunda vez, maluco, eu já pulei, tipo assim. Você joga, lindo. Já me joguei, feliz, cara. dancei um forró, tá aqui, ó. Vou ver se eu consigo passar rápido aqui. Mas eu lembro que eu desci do palco, assim, eu tive uma adrenalina enorme. Ela mandou beijo no vídeo, foi bacana pra caramba. E a hora que eu desci, assim, uma galera, eles estavam entregando Jack Daniels de graça, imagina, cada dose, quanto custa, né, mano? Tinha mais de 1.800 doses disponíveis no evento. E o cara... E aí a galera falou assim, pô, eu curti, mano, você teve coragem, você fez o que todo mundo queria. E eu falei, não, na real, porque assim, eu tava como parceiro do evento. Claro. Eu não tinha uma responsabilidade como colaborador, sou funcionário da empresa, uma multinacional brasileira aí de grande valor, enfim. Um ponto importante, meu querido, isso tudo que eu falei com relação a... o Jorge até comentou um ponto interessante ali, eu só vou mudar uma palavrinha que ele colocou, que ele falou, isso cria um estresse no cérebro e ele te força a querer mais. Eu não vou nem chamar de estresse, ele vai criando uma casca, que é a casca grossa, vamos dizer assim, ele vai criando esse mecanismo, por quê? Esse processo rodando de você buscar um autoconhecimento, você traçar um objetivo para você definir como que você vai chegar nesse objetivo. Vai postar aí, meu Pedro? Aí, ó. Não, a galera não sei se dá para ver, ó. Aqui, ó. Preta Gil aqui, ó, galera. Eu tô aí, esse cara aqui, peraí. Mas faz parte da banda? Aqui, ó. Aí, ó. Eu tô ali no fundo, ó. Preta Gil. Coisa linda, hein? Entendeu? Aí, ó. Então, assim, cara de pau mesmo, eu tava afim. Mas você se sentiu bem? Nossa, assim... Essa é a questão. Se eu pudesse... aquela oportunidade da vida. Quando que você vai encontrar a Preta Gil querendo dançar com você? Então, ela não falou meio que é de sobe. Ela falou quem tá solteiro sobe. Olha como você fala. Nossa, olha que sensação. Porra, foi então, maravilhoso. Essa questão de você tentar fazer... Vamos ir lá, dançar com o Usher. Eu não tô nem aí, eu meto as caras. Quando você tenta fazer alguma coisa, esse cara de pau, quando você tenta fazer alguma coisa, quando você tenta... e se jogue, você percebe que você se permitiu, isso é fantástico. Então, eu tô repassando aqui, o primeiro que a gente começou abrindo aqui a conversa foi, se você vive ou se você sobrevive. A questão do sobreviver, você está fazendo as coisas sem nem saber para quem nem por quê. Para você parar de sair desse círculo vicioso, primeira coisa, vai se entender, vai fazer um autoconhecimento. Como é que você pode buscar isso? Pode ser por meio de um terapeuta, pode ser por meio de um psicanalista, um coach pode te ajudar muito nisso. É o meu papel aqui, estou vendendo meu peixe, mas não é, acho que tem algumas formas. Você por você mesmo é um pouco mais complicado, porque você tem muito julgamento sobre você. Então é bom sempre ter um terceiro, uma outra pessoa fora nisso, fazendo essa avaliação bem autocrítica.
A partir do autoconhecimento, você já vai ter clareza desse momento atual, o que, que você precisa desenvolver, o que está te incomodando, aonde está te incomodando. E aí você começa a entrar no objetivo. Para que você tem esse objetivo? Vamos buscar esse objetivo. E aí definir um trajeto, para ser um trajeto interessante. E aí o mais legal disso tudo, começa a girar a roda que daqui a pouco ela engrena. Quando você tem esse primeiro passo, você tem o segundo, o terceiro, e daqui a pouco você está correndo. Ninguém começa correndo maratona, aos amantes de esporte aí. Ninguém começa correndo uma maratona. Ninguém corre a primeira. Não existe ser humano que corre de primeira a 42 quilômetros. Não existe isso. O que existe são pessoas que começam a correr 100 metros e descansam 100. 100 metros e descansam 100. Depois está correndo 5, 10, 15, 21 e 42. É isso. Dá o primeiro passo. Corre esses primeiros 100 metros. Coloca um objetivo no papel, escreve esse objetivo no papel, tenha clareza do porquê que você está fazendo ele, vai para cima dele, define o trajeto que você quer chegar, isso vai começar a mexer nessa roda interna. E aí essa roda de autoestima, essa fortaleza sua vai começar a mexer com você. Então, dá o primeiro passo. Né? O primeiro passo é simples, pega um papel, uma caneta e fala o que você quer. Não machuca, não dói. Você vai ver que tem gente que vai ter dificuldade de fazer isso, porque as pessoas têm um pouco de medo de se comprometer consigo mesmo. Mas não tem problema, gente. É você com você mesmo. Uma palavra que a gente não falou nesse nosso encontro, resiliência. Legal. Quando eu estava nesse período recente agora, eu fui estudar a psicanálise e, vamos lá, criança, é muito difícil ela criar resiliência, mas muito difícil. Por quê? Você está sendo conduzido por quem te cria, ou o ambiente. E aí você ter a autopercepção de falar assim, isso não é bom para mim, eu quero me comportar diferente, eu quero absorver isso diferente, eu quero ter uma postura diferente, é quase raro, né? Então, por isso também que tem tantos problemas aí, infelizmente, de suicídio, etc. e tal. Sim. A resiliência, recentemente, eu não tenho problema, eu sou um livro aberto, passei por uma situação aí pessoal, cara, fiquei derrubado. Todo mundo. Fiquei derrubado. E assim, foi com a ajuda aí, tendo a ajuda de amigos para brigar, trocar ideia, tomar cerveja, lembrar das boas coisas, voltar a dar risada e aloprar e curtir no bom sentido. Gozar da vida, assim. E eu percebo assim, pô, se foi um tombo, então quanto tempo você levantou? Às vezes demorava, sei lá, 2 meses, 3 meses para levantar de um emocional. Eu fiz a contabilidade aí, deu 5 dias. Pô, legal. Eu tô sorrindo, hoje eu tô sorrindo. Então, eu posso levar de aprendizado hoje, que é da seguinte questão. Você tem que levar isso como aprendizado. Então, da próxima vez, pode ser que dure um dia só, pode ser que dure 2. Melhor ainda, pode ser que amanhã venha um reflexo, situação qualquer, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Um grande cantor britânico, fugiu o nome agora, o filho dele está com câncer, caramba. Eu vou, sei lá, uma hora aí eu vou lembrar. O filho dele tem 3 anos. Lembrar, pode falar, né? A nossa amiga aí, a namorada do Bruno aí, pode ser que ela lembre. É um grande cantor, um cara, baladinha romântico, tá no auge, ele falou, eu vou parar a carreira. Ele declarou, vou parar a carreira. Por quê? Porque para ele é muito mais importante cuidar do filho dele, estar próximo, do que ele falar, cara, fama, sucesso, luxo, eu tenho. Só que isso não está mais tendo importância para mim. Eu falo isso porque, assim, na Fórmula 1 recente aconteceu a mesma coisa. Kimi Raikkonen? Não sei, acho que foi o Kimi, mano. Um desses caras grandes aí desistiram da Fórmula 1. Qual que é aí, moça, por gentileza? Michael Bublé. Michael Bublé. Anota esse cara aí. Ele tá desistindo da carreira porque o filho dele, infelizmente, tá com câncer. Ele vai acompanhar e falou, não tem mais show, não tem mais nada. E na Fórmula 1 aconteceu recente também. O cara mega campeão, etc e tal. Ganhou um torneio, porra. E falou, tô desistindo da Fórmula 1 porque minha filha nasceu. Então, quando você fala do objetivo, quando ele era pivete, moleque, quando ele estava pilotando kart, é claro que ele sonhou em ser campeão da Fórmula 1. Esse é o objetivo, é pura competição Fórmula 1. Mas, no momento que ele atinge esse objetivo e ele se sente satisfeito, porque ele tem um propósito maior, que é estar próximo à formação da filha dele, cara,
não tem prestígio maior para ele naquele momento. Assim, a Fórmula 1 inteira respeitou isso, o mundo inteiro respeitou isso, né? Aplaudiu de pé. Então, eu acredito que os objetivos mudam, as pessoas mudam e tem que respeitar isso também, né? Claro, a questão aqui é o seguinte, não é, você pode fazer o que você quiser, muda a hora que você quiser, mas queira alguma coisa. Queira alguma coisa para você. Porque se você não quiser nada, você está trabalhando para alguém que está querendo. Tá. Se você está com um vazio, se você não sabe, é muito simples, todo mundo quer ser feliz. Óbvio. É muito óbvio, mas como que cada um quer ser feliz é muito pessoal. Isso. As pessoas acham que, ó, eu vou te dar, eu quero ter mais dinheiro para ser feliz. Quanto? Não, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. E você morre querendo mais. É interessante você fazer essa reflexão. O que você quer exatamente para ser feliz? E outra coisa, esse processinho que eu passei simples aqui, primeira questão do autoconhecimento. O autoconhecimento vai te ajudar a traçar um objetivo. Terceiro, como que você quer chegar nesse objetivo? E quarto, que é simples, que é tornar isso um processo, isso vai despertar em você uma força interior muito grande. Show. Então, é um arrozinho com feijão. Um coach pode te ajudar muito bem nisso, dá muita clareza, tem um processo por trás, tem uma metodologia. Eu posso passar meu contato aqui? Pô, por favor. Tá, A gente já está atingindo aí a live. Se tiverem perguntas, é o momento agora. Ó, a Kátia também ajudou aqui, ó. Michael Bublé. Michael Bublé. Ajudou também. Então, já fala os seus contatos, como que as pessoas podem te ajudar. WhatsApp, então, é 011 São Paulo, 98150-9002. Falei, 98150-9002. Legal. Se quiser seguir no Instagram, eu não tenho... Eu estou reformulando o site, eu estou dando uma reformulada em algumas questões. E o Instagram também, quem quiser seguir. Mandei aqui o teu WhatsApp. Legal. Então pode falar os seus contatos. O Insta como que tá lá? Tá Bruno Andrade LC. Ótimo. Só seguir lá e quem quiser a gente pode bater um papo também. Enfim, o que eu gosto é de bater papo. Um dos meus propósitos de vida passa pela questão de comunicação. Então, se eu sentar se sentar no avião, ou se tiver um poste do meu lado, é uma conversa longa, chega a ter discussão, é interessante. Então, recapitulando, autoconhecimento, objetivo, definir o trajeto, isso se tornar um processo. Isso vai despertar uma amplitude, uma força dentro de você muito grande, passa a não tratar o erro como erro, é um aprendizado, e vamos que vamos curtir essa vida que... Pé na tábua e seja feliz. Mano. É isso aí, beleza? Bom, Brunão, obrigado, valeu, pela presença aí. A namorada dele aqui ajudou a gente na produção, valeu mesmo aí, com ar-condicionado, com tudo. Aos nossos patrocinadores, a Locus Business Center, o Davi, que sempre acompanha, estava online, ele também elogiou. E também ao Marcos Bernardes, da Magia do Mundo dos Negócios, grande plataforma aí, de mídia e também a questão de tá crescendo, marketing, negócios, tudo. Muito legal. Beijo grande para vocês. A gente se encontra segunda-feira que vem, não perca, nesse mesmo horário. E para encerrar, o seguinte: a gente está tirando a audiência do William Bonner aqui, é real. Eu sei, eu tenho certeza disso. E aí, o que ele faz? Ele fala boa noite. A gente bate uma salva de palmas aqui, ó. A nossa audiência que está aí conosco, os nossos participantes. Ó, até acabou a luz aqui, deram um sinal. A gente vai encerrar no escuro mesmo. Beijo, tamo junto, valeu.